Foi minha culpa. Foi minha culpa. Eu matei meu marido. Eu matei meu marido de tristeza. Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Quantos casamentos são destruídos hoje em dia devido à traição de um dos cônjuges? Quantas famílias são machucadas devido ao pecado? Casais que disseram sim ao casamento, ao compromisso, à aliança, e esse compromisso é quebrado devido ao surgimento de uma terceira pessoa nessa relação. Quantas famílias são marcadas pela dor da traição? A história de Davi e Batseba nos lembra da fragilidade dos relacionamentos e das consequências devastadoras que o pecado pode trazer. Na maioria das vezes, o pecado do adultério leva alguns minutos para ser consumado. Porém, muitas das vezes, não existe o prazer em fazer o ato sexual, e sim a necessidade de saciar a vontade da carne. A Bíblia nos mostra essa vontade louca na história do rei Davi e Batseba. E nos dias atuais, estamos acompanhando a triste história de adultério do jogador da seleção brasileira, Daniel Alves. Este jogador entrou para a história do futebol mundial como um jogador que conquistou mais títulos de campeonatos oficiais disputados até a data deste vídeo. Foram 42 taças erguidas, porém, uma carreira brilhante que levou anos para ser construída foi destruída em questão de algumas horas ou minutos. Daniel Alves estuprou uma mulher dentro de um banheiro de uma boate. Caso você ainda não conheça essa história, é só fazer uma busca na internet. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre o casamento do rei Davi, que era um homem poderoso, com Batseba, a viúva de Urias, que era uma mulher impotente. Talvez você não saiba, mas o rei Davi se casou com duas mulheres que eram viúvas. A primeira foi Abigail, a viúva de Nabal, e a segunda foi Batseba. Aqui neste canal, buscamos impactar positivamente a vida das pessoas através da palavra do Senhor e do conhecimento que ela traz. E você pode ser parte disso. Ajude-nos a alcançar ainda mais pessoas. Compartilhe os nossos vídeos e deixe um gostei neles. E se você ainda não faz parte desta grande família de conectados, inscreva-se agora e junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e pessoal. E vamos juntos mudar mais vidas. Amém? Em uma época bem distante, um rei podia matar qualquer pessoa que o desobedecesse. E foi baseado nesta lei que o rei Davi se deitou com uma mulher casada. E a pergunta que passa de geração a geração é: será que Batseba disse não ao rei e resistiu? Ou ela obedeceu à ordem do rei? Na verdade, nunca saberemos essa resposta, pois a Bíblia não diz. Só sabemos apenas que Davi podia fazer o que quisesse, pois ele era o rei. Enfim, logo depois de ter relações com Batseba, o rei Davi a mandou embora de volta para sua casa. Davi pouco se importou com os sentimentos de Batseba, e pelo que o texto bíblico indica, Davi não estava apaixonado por Batseba. Ele queria apenas saciar o desejo da sua carne. E até aquele momento, Batseba era insignificante para Davi, até que uma gravidez ameaçou expor suas péssimas ações perante a nação de Israel. A Bíblia deixa claro que o que Davi fez foi errado, e o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, condenou
e castigou o rei Davi por suas ações de adultério e assassinato. A Bíblia não diz que o estupro foi um ato de violência e também não diz se Batseba teve alguma escolha no assunto. Porém, podemos nos referir a esse estupro como estupro de poder, significando que Batseba não estava em posição de dizer não, mesmo que quisesse. Davi, um rei poderoso e admirado por todos, foi seduzido pela beleza de Batseba, e em vez de lutar contra seus desejos e honrar o compromisso matrimonial de ambos, Davi cedeu à tentação e teve um relacionamento ilícito com Batseba. Essa escolha trouxe dois sofrimentos, não apenas para eles, mas para suas famílias e para todo o reino. E após a morte de Urias, o rei Davi reconheceu seu erro e buscou reparar os danos causados por ele a Batseba. E em meio ao remorso e ao arrependimento, o rei Davi tomou a decisão de tomar Batseba como sua esposa legítima. Davi estava consciente de que aquele relacionamento começara em circunstâncias inadequadas. Davi estava determinado a retificar a situação perante Deus, a comunidade e especialmente diante de Batseba. Davi sabia que o caminho para a restauração seria através de um compromisso matrimonial público e legal. O rei Davi, então, aproximou-se de Batseba com humildade e sinceridade, reconhecendo sua culpa e desejando fazer o que era correto perante Deus e a sociedade. O rei Davi expressou seu arrependimento e procurou demonstrar um profundo respeito e compromisso, apresentando um pedido de casamento genuíno e sincero a Batseba. Davi compartilhou com Batseba seu desejo de construir uma vida a dois baseada no amor, na confiança e na busca pela reconciliação com Deus. Davi, então, prometeu cuidar de Batseba, protegê-la e honrá-la como sua esposa número 1, ou seja, Batseba seria a rainha de Israel. Davi reconheceu a dor e o sofrimento causado por suas ações passadas e buscou um novo recomeço, onde pudesse construir um relacionamento sólido e baseado na retidão. Batseba, por sua vez, em meio à complexidade emocional da situação, pôde ver o sincero arrependimento de Davi e sentiu o desejo genuíno de mudança e restauração em seu coração. E era um dia de sol radiante em Israel, quando o rei Davi e Batseba se prepararam para trocar votos e se unirem em matrimônio. O palácio real e todo o seu entorno estava ornamentado com flores exuberantes e tapeçarias luxuosas, enquanto a música festiva enchia o ar, criando uma atmosfera de alegria e celebração. O rei Davi estava vestido com trajes reais adornados com joias e tecidos finos, e ele aguardava ansiosamente pela chegada da sua amada. Batseba, então, aparece radiante em um deslumbrante vestido todo ornamentado, e ela caminha em direção ao altar, acompanhada por damas de honra que seguravam ramos de flores perfumados. O povo de Israel se reunia em massa para testemunhar o casamento real. Homens, mulheres e crianças alinhavam-se às ruas, ansiosos para pegar um vislumbre do rei e de sua bela noiva. A multidão vibrava com entusiasmo, expressando seu apoio e felicitações ao casal. O sumo sacerdote, vestido com suas vestes sagradas, conduzia a cerimônia enquanto o povo observava atentamente. Davi e Batseba estavam de mãos dadas e trocavam olhares cheios de amor e compromisso. Eles proferiram seus votos solenes,
prometendo-se fidelidade e amor eterno diante de Deus e de todos os presentes. Após a troca de alianças, o sumo sacerdote abençoou o casal e declarou-os marido e mulher. O povo explodiu em aplausos e exclamações de alegria, enchendo o ambiente com uma explosão de comemoração. Foi uma festa magnífica, organizada em honra ao casamento real. Grandes mesas foram preparadas, repletas de iguarias deliciosas e vinho abundante. Músicos e dançarinos se apresentavam, enchendo a noite com melodias cativantes e movimentos graciosos. O povo dançava e celebrava, expressando a sua gratidão por um momento tão especial na história de Israel. Assim, com as bênçãos e a orientação de Deus, Davi e Batseba se casaram, selando assim seu compromisso perante a comunidade e diante de Deus. Embora o caminho para o casamento não tenha sido o convencional, eles buscaram redimir suas vidas e seguir adiante, aprendendo com os erros do passado e construindo um futuro baseado na graça, no perdão e no compromisso mútuo. Davi e Batseba agora são marido e mulher, e eles compartilhavam risos, abraços e olhares cheios de cumplicidade, fortalecendo sua conexão e renovando sua determinação de enfrentar juntos qualquer desafio que surgisse. O casamento de Davi e Batseba foi um símbolo de redenção e perdão e representou a capacidade de reconstruir a vida após erros passados e encontrar a fidelidade e a paz no presente. Este casamento é um testemunho de que mesmo nas situações mais difíceis, o amor verdadeiro e a busca pela reconciliação com Deus pode transformar vidas e unir corações. Apesar do arrependimento genuíno e sincero de Davi, ele ainda tem que arcar com as consequências do seu pecado, e o filho do seu adultério vai morrer. Depois da morte dessa criança, Davi e Batseba foram pais de outros 4 filhos, citados nominalmente na Bíblia, que são eles: Salomão, Simeia, Sobabe e Natã. Essa história nos mostra que ninguém está imune às armadilhas da tentação e da traição. Ela nos lembra da importância de cultivar relacionamentos baseados no respeito, na fidelidade e na responsabilidade. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, nós somos como Davi, fracos, falhos e pecadores. Pecamos e erramos o tempo todo, caímos e nos encontramos na lama, e muitas das vezes a carne fala mais alto que o espírito. Algumas vezes não raciocinamos e simplesmente agimos sem pensar nas consequências. Mas a história de Davi e Batseba nos ensina que Deus nos ama tanto que Ele sempre nos perdoa. Porém, isso não quer dizer que os nossos erros não trarão consequências à nossa vida. Consequências essas que machucam e ferem fundo e que podem deixar sequela para uma vida toda. O casamento foi inventado por Deus ainda lá no Jardim do Éden. O desejo do Senhor é que sejamos fiéis ao nosso cônjuge. Deus leva esse assunto tão a sério que incluiu nos 10 mandamentos um mandamento a respeito disso: não adulterarás. Cometer adultério não é apenas um pecado contra o seu esposo ou a sua esposa. Cometer adultério é um pecado contra Deus e vai contra os seus mandamentos. Essa história nos mostra que mesmo diante de erros e transgressões, é possível encontrar a reconciliação e a restauração através do arrependimento genuíno e do desejo de mudança. Davi e Batseba são exemplos de como é possível reconstruir relacionamentos
e buscar um futuro melhor, mesmo após cometerem graves erros. Que essa história nos inspire a buscar a reconciliação, a cura e o perdão em nossas próprias vidas e a valorizar os princípios do amor, respeito e compromisso em nossos relacionamentos. E para finalizar esse vídeo, queria deixar uma breve reflexão para você. Uma queda para o pecado nunca acontece repentinamente. O pecado é sorrateiro e vai se iniciando aos poucos, dentro de cada pessoa por meio de suas inclinações. Lendo a história de Davi, podemos facilmente entender qual era a inclinação de Davi para o pecado, pois com a morte do rei Saul, houve um momento de calmaria, e Davi se estabeleceu em Hebrom com toda a sua casa. Lá, Davi viveu 7 anos. Não foi à guerra nenhuma vez e utilizou esse tempo para se casar bastante, contrariando assim os mandamentos de Deus, que diz que o rei não tomasse para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desviasse da sabedoria. No total, Davi já havia se casado 7 vezes, isso tirando as concubinas que ele tinha. Podemos então concluir e entender claramente qual era a inclinação de Davi para o pecado, não é mesmo? Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, você sabe qual é a inclinação da sua carne para o pecado? Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.